Bom, tô aqui agora para falar um pouquinho com vocês sobre uns... Na verdade é uma coisa nova que eu estou tentando criar aqui, compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências. Eu, ao longo dos mais de 20 anos que eu trabalho com adestramento, tive diversas oportunidades, diversas possibilidades de trabalhar com treinadores muito bons, com pessoas que eu admiro muito, pessoas com quem eu aprendi muito. E eu acho muito legal poder compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. Então eu decidi que eu vou fazer alguns vídeos contando um pouco das minhas experiências com esses treinadores e as coisas, ou pelo menos algumas coisas que eu aprendi com essas pessoas que eu acho que muita gente gostaria de saber, ou pelo menos alguma curiosidade sobre essas pessoas. Então, a primeira pessoa que eu vou falar uma pessoa só por vídeo, para isso aqui não ficar muito longo, muito maçante. Mas a primeira pessoa que eu vou falar foi uma pessoa que, para mim, foi uma referência desde muito tempo atrás. Desde quando eu comecei a treinar cães, na verdade, especialmente quando eu comecei a treinar cães a fazer freestyle, que é dança com cães, e é considerada por muitos, na verdade, essa é a história, a única história que eu conheço, que é a pessoa que realmente criou o freestyle, que é essa modalidade de, de dança com cães. Né? Dança com cães, na verdade, é uma modalidade maior e dentro dela tem duas variações. Uma seria o freestyle, que é, vocês já devem ter visto talvez no Crafts, nos vídeos do YouTube, onde mostram as pessoas fazendo aquelas apresentações com temas específicos, tal, com música e tudo mais. E tem uma outra modalidade, uma outra divisão aí, vamos dizer assim, dentro da dança com os cães, que é o Heel Work to Music, que é também com música, só que é um trabalho específico, mais focado na obediência, mais focado no fato do cachorro ter que andar junto. Então todo o trabalho é feito com o cachorro andando junto, mas e não junto exclusivamente de um jeito, como é o jeito tradicional, que no caso seria você andando do lado esquerdo da pessoa, simplesmente. Né? O He Work to Music tem 8 posições diferentes no junto, e é realmente muito legal. Se você quer saber um pouquinho mais sobre freestyle e Work to Music, visita o meu outro perfil no Instagram, que é o Dogs in Sports, que a gente tem lá uma postagem específica que fala sobre isso. Então, para vocês aprenderem um pouco mais sobre isso, é fácil achar alguma coisa em português aí. Dogs in Sports, DOGSIN-SPORTS, tá? No Instagram, vai lá que tem um pouco mais de informação, não só sobre esse esporte, mas diversos esportes de cães. Agora, essa pessoa se chama, eu estou falando aqui dela, eu vou explicar rapidinho como que apareceu então o freestyle. Na verdade, ela sempre foi uma competidora muito bem sucedida de obediência, e um dia, treinando junto com o seu cão, ela, por estar mantendo um passo, um determinado passo, não sei se estava tocando a música ou se começaram a tocar a música, ela começou a acompanhar o som da música, né, o tempo da música com o seu caminhar, e daí criou-se, né, o He Work to Music, que se traduz junto com música, que foi o início então da dança com cães. E ela é uma referência no assunto desde então, e ela até acho que pouco tempo atrás, não sei se foi o ano passado, foi o último ano dela, ou retrasado, que ela sempre fazia o fechamento do Crufts, que é o maior show de cães do mundo. Então ele se apresentava, já se apresentou com diversos cães. Inclusive tem uma história legal nesse vídeo que eu vou contar para vocês sobre um desses cães. Bom, o nome dela é Mary Ray. E, como eu disse, para quem conhece já um pouquinho de adestramento, vai reconhecer esse nome como sendo realmente uma pessoa extremamente conhecida e uma referência para muita gente. Agora, o que acontece? Eu tive a oportunidade, eu já, como eu disse, já conhecia ela pela internet, já tinha comprado material dela, vídeos de ensinando, né? Na época, pra você ter ideia, era vídeo VHS, para vocês terem uma ideia. Então,
foi muito legal ter a oportunidade de conhecê-la nessa minha última viagem agora para a Inglaterra, que foi em março, onde eu fui ver o Crafts, e eu tive a possibilidade de conhecê-la pessoalmente. Isso aconteceu porque, através de alguns colegas meus da Austrália, que a conheciam há muito tempo, e que também estavam lá no Crafts, e que iriam passar um dia com ela, e me convidaram se eu queria participar desse dia com a Mary Ray. E, obviamente, eu queria, né, porque eu queria conhecê-la, queria poder estar presente, conhecer o trabalho dela, conhecer o espaço dela, e o que ela tivesse para dizer e ensinar, eu estaria, obviamente, super aberto para sugar tudo que fosse possível. E daí a gente foi muito legal já desde o começo, porque a pessoa que veio nos buscar, né, nós fomos num ônibus, que eram várias pessoas, acho que eram 8 ou 9 pessoas, nós todos. Então veio um pequeno ônibus levar a gente do hotel até o clube deles, e o motorista do ônibus era o marido dela, que nada mais é do que a pessoa que apresenta a grande parte do Crafts, uma das vozes mais conhecidas do Crafts. Então foi bastante legal poder estar ali, porque já foi meio que surreal, né? Puta, esse cara aqui que a gente sempre vê na internet como sendo né, uma voz assim que representa tanto, estava ali e tal, e veio buscar a gente de ônibus e tal. E beleza, chegamos lá e já foi muito legal. Primeiro, o lugar é super bonito, porque é um lugar meio bucólico, assim, no interior da Inglaterra. Acho que o nome do clube dela chama Rugby. E era um galpão, assim, muito grande. E muito bonito, né? Dentro, assim, tava um pouco frio, eles tinham uns aquecedores, tipo esses aquecedores de como chama esses bares, cafés que tem aquecedor na rua, em lugar que faz frio, né, que põe assim em volta das mesas. E eles tinham um piso muito legal, todo verde, todo emborrachado, assim, porque é um prédio bastante grande, onde eles também, além de ter as aulas que eles davam ou que treinavam de obediência, de freestyle, também tem aulas de agility. Então, era bem legal, porque era um piso que era antiderrapante, mas também super macio, assim, fofinho, dava pra você correr descalço ali, super legal. Bom, chegamos lá, a Mary estava lá para nos receber, extremamente simpática logo de cara, né? E eu não a conhecia pessoalmente, então fui apresentado, tá? Ela sempre super, super receptiva. E uma coisa que foi bastante legal é que nós chegamos lá, e é um lugar no interior, né, como eu mencionei, mas eles já tinham meio que preparado para a gente ali uma recepção. Tinha uma mesa bem grande, assim, já com várias coisinhas de comer e tudo mais. E durante o tempo que a gente estava lá, ali naquela primeira meia hora, uma hora que a gente tinha chegado, a gente notou que começou a chegar mais gente, mais gente, e eram pessoas que faziam parte do clube, pessoas que treinavam lá. E todos eles chegaram e trouxeram mais coisas pra gente, né? Coisas de comer e tal. E o marido dela estava lá fazendo, eles tinham um negócio de fritar batata frita e tudo mais, lá fazendo na hora. Ou seja, parecia, pelo menos, que eles estavam muito contentes com a gente estar ali, sabe? De ter gente indo lá prestigiar o clube deles e tudo mais. O que fez a gente se sentir ainda melhor, obviamente. E quando a gente sentou, né, realmente, porque a gente foi para passar uma tarde, mas tinha a intenção realmente dela nos ensinar coisas, né, ela perguntou o que vocês querem aprender, né, e o que vocês querem que eu fale. E quando ela falou o que vocês querem que eu aprender, eu falei para ela, eu quero aprender tudo, né, já super empolgado. E ela falou, então desculpa, eu não posso te ajudar porque eu não sei tudo. E foi o primeiro sinal, né, imagina, essa é provavelmente uma das maiores referências do adestramento do mundo, dessa, vamos dizer, humildade, mas esse pé no chão, sabe, desse reconhecer quem você é, as suas habilidades, e reconhecer que o mundo do adestramento, você não é
o detentor de toda a verdade, de todo o conhecimento. Sempre tem muita coisa acontecendo e a gente acaba, às vezes, esquecendo que existe muito mais e que tem gente que provavelmente sabe muito mais do que você e que ainda reconhece que ainda tem muita coisa para aprender, que ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Na hora que ela falou, então eu não posso te ajudar, eu falei, não, você vai me ajudar assim, qualquer coisa que você falar, eu vou estar aberto para escutar e receber e tudo mais. E uma coisa que foi interessante, a gente começou, né, já com a ideia meio que de como iniciar um cachorro, o treinamento inicial, né, para o trabalho mais especificamente de dança com cães. E uma coisa que é legal da Mary Ray é porque ela trabalha com diversos cães, né? Ela tem Border Collies, mas ela também tem outros cães. Eu já vi ela fazer apresentações, já vi ela competir. Acho que a primeira vez que eu a vi pessoalmente foi em 2002. Acho que 2002, você vê, faz bastante tempo, num campeonato mundial de agility, onde ela também estava competindo em agility, ou seja, uma treinadora realmente muito versátil. E ela estava competindo com um pastor de Shetland. Ou seja, eu também já vi ela fazer a apresentação no Crufts com o pastor de Shetland, juntamente com o Border Collie, ou seja, fazendo dois cães ao mesmo tempo. E lá, nessa tarde, ela tinha alguns dos cães dela, inclusive um deles era um pincher, e ela fez diversas demonstrações com ele, e ela tinha um outro filhote também de Border Collie. Foi muito legal, exatamente, já que a gente estava falando sobre essa ideia de início, né, de treinamento. Ela tem um filhote lá que foi bastante legal. Não lembro a idade dele exatamente, mas acredito que ele devia ter uns 7 meses, mais ou menos, entre 6 e 7 meses. E eu estava super concentrado lá fazendo minhas anotações e tal, filmando, né, e tudo mais. Ela, como eu já tinha mencionado, ela é super generosa e permitiu que a gente filmasse tudo. Obviamente não divulgar isso ou postar isso, né, ou de alguma forma comercializar isso, obviamente. Mas ela foi super generosa em permitir que as pessoas gravassem. Uma questão de confiança, realmente, né? Eu sei porque eu dou aula, eu dou cursos, eu sei o quão complicado é esse negócio de gravar, o quanto tem gente que realmente não respeita isso, mas ela foi muito generosa nesse aspecto. Mas, como eu mencionei, ela estava ali demonstrando com diversos cães, e o que foi muito legal. Sempre de uma forma muito casual, né? Algumas das coisas que eu achei bastante interessante, né, que ela não tinha necessariamente um padrão de coisas que ela ensinava em relação a truques. Ela tinha um padrão de coisas que ela ensinava em relação a, sei lá, o início do trabalho com um cão, com um filhote. Então, uma coisa que eu notei que é bastante interessante, que é a ideia de trabalhar com a comida na mão e de ensinar para o cão logo cedo que a ideia de que mesmo a comida estando na mão, que o que ele tem que fazer para conseguir essa comida não é simplesmente ir para a mão pegar a comida. Ela trabalha de forma a mostrar a comida para o cão, deixar que ele veja, deixar que ele fique perto, mas que ele reconheça que ele não vai pegar aquilo, que ele tem que fazer alguma outra coisa para pegar aquilo, seja seguir a mão, seja, na maioria das vezes, seguir a mão. E daí o seguir vai levar a outros comportamentos que ela vai guiar, mas algo que ela chamava como algum tipo de respeito pela mão, né, que não podia ser simplesmente eu vejo comida e vou lá e pá, quero pegar a sua mão, quero pegar. Que é um problema bastante grande em relação à indução, que é uma coisa que eu vou fazer para quem já se inscreveu no podcast da Dante Dog Works. Em breve eu vou fazer um podcast sobre isso, sobre a ideia de indução, mas é algo que eu acho que muita gente faz errado. Infelizmente, acaba fazendo dessa ferramenta algo pouco eficiente e muitas vezes até problemático. Mas ela trabalha bastante com indução, que é guiar o cão, mas ela trabalha inicialmente com essa ideia de respeito à mão. Ou seja, mesmo a comida estando na mão e mesmo você seguindo a mão, você tem que respeitar, de certa forma, a mão e não simplesmente pegando comida. Porque
como vocês vão ver depois no meu podcast, quem não segue ainda, quem não está inscrito, é Dante Dog Works, simplesmente, podcast da Dante Dog Works. Eu vou explicar depois melhor por que isso pode ser um problema, mas esse é um ponto bastante interessante. E já que, falando sobre ter comida na mão, uma coisa que é bastante interessante também é o quanto de comida que ela usava. Eu fiquei assim, bastante impressionado com a quantidade de comida que ela usava. E os tipos de comida, isso é uma coisa que eu sempre notei fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. Os petiscos que o pessoal usa, eu estava até comentando outro dia com a Ana Veríssimo da Kombi. A gente estava conversando, ela falando exatamente sobre os petiscos que... Acho que ela estava aqui na Let's Dog dando uma palestra na nossa imersão, acho que foi na imersão que a gente fez para os alunos do nosso curso online, e ela veio aqui e tal, fez um negócio legal com Kongs para o pessoal, foi muito legal. E ela comentava, o pessoal lá dá de tudo para os cachorros, e realmente é muito diferente, né? Principalmente quem trabalha com treinamento, tem uma coisa, eu só posso dar isso, ou dar aquilo, ou dar aquilo. O fato de ser petisco, realmente, eu vejo que para muitos treinadores fora, faz com que seja, sabe, muito mais liberado. Então, usa-se muito salsicha, usa-se muito presunto, usa-se muito queijo, usa-se, sabe, bastante. Então, corta-se, assim, em cubinhos. No caso, ela estava usando queijo e presunto, sabe? Pega uma barra de presunto, corta em cubinhos e tudo mais. Então, usava ela uma quantidade muito grande que ela utilizava, ou seja, fazia com que a sessão de treinamento não fosse tão longa, porque obviamente o cachorro se enchia também. Então era algo que você percebia uma sensibilidade muito grande dela, de perceber quando o cachorro começava a mudar um pouco o rendimento, ela conseguia fazer com que a sessão de treinamento terminasse antes dele começar realmente a decair. Isso independente de ser o cachorro mais velho ou o cão mais novo dela. Os cães trabalhavam altamente motivados e foi o que ela me falou. O fato dela simplesmente dar bastante comida no treinamento não influencia a alimentação que ela faz com o cachorro dela no dia a dia, normal. Isso não faz diferença. Os cães não ganham peso, os cães continuam bem, porque esses cães são cães muito ativos, em que tem a possibilidade de estar fazendo coisas durante o dia. E, obviamente, que se o cachorro começa a engordar, imagino que deva ter algum tipo de atitude que a pessoa vai tomar para controlar isso. Mas ela falou que nunca foi necessário, dentro de muitos anos de treinamento dela, pensar em restringir a quantidade de alimento porque está usando mais petisco. Os cães dela conseguem ficar numa boa sem ganhar peso por conta disso, mas eu acho que isso tem a ver exatamente com o estilo de vida da pessoa, o estilo de vida dos cães, quantidade de atividade que os cães fazem e provavelmente também a qualidade do alimento que eles comem também. Então, a ideia de usar a comida é algo que é bastante, assim, muito frequente, né? Uma coisa que é interessante é o jeito de oferecer a comida, né? Ela nunca deu a comida na mão para o cão, muito poucas vezes, e sempre jogando a comida, que é uma tática que, vista em muitas situações, pode ser bastante perigosa, porque muitos cães aprendem a abocanhar de forma muito forte, e isso pode gerar alguns problemas, dependendo das pessoas que fazem isso, dessas situações e tudo mais, mas existe um porquê disso, que a gente trabalha com essa ideia de jogar comida, e em breve eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Provavelmente vai ter uma aula nova aí no curso de adestramento funcional, onde vai falar especificamente sobre isso. Mas eu fiquei bastante... Imagina, eu trabalho com comida com meus cães há 20 anos e fiquei bastante impressionado com a quantidade de comida que ela utilizava. Então, pra vocês terem uma ideia, né, de como isso era notável. Outra coisa que eu também achei interessante é a forma... Ela trabalha com clicker, né? Só que ela trabalha de uma forma um pouquinho diferente. E o que eu quero dizer com isso? Obviamente que o clicker como marcador é usado, ele é associado da mesma forma, ou seja, o clicker ele é associado com um reforçador primário, algo que o cachorro gosta e eventualmente tem o poder de ajudar a marcar e reforçar o comportamento que está sendo marcado. Agora,
Tem algumas coisas, quando você está especialmente treinando truques e trabalhando com cães à distância e tudo mais, que são importantes a gente notar, especialmente o posicionamento do reforço, onde você entrega esse reforço é algo que é bastante importante para você conseguir comportamentos ou não. E cada treinador trabalha de uma forma diferente, mas o mais comum é que os treinadores reconheçam que a posição de reforçar, às vezes, a distância é importante para conseguir manter comportamentos sendo executados com qualidade à distância. Ou seja, que o cão receba o reforço da recompensa dele lá longe, onde ele está, onde ele tem que fazer. E é interessante que ela, especificamente, não faz isso. Então, mesmo que o cachorro tenha que fazer uma coisa distante, ele faz a coisa distante e ele volta para ela para ser recompensado. São poucas as vezes onde ela joga a recompensa mais distante. Né? Uma coisa que eu achei bastante interessante foi exatamente no andar para trás. Não, alguém está perguntando sobre a semana do adestramento, se é aqui, certo? Marmota, está. A semana do adestramento, você entra na semana do adestramento, www.semanadoadestramento.com/aula, tá? Que se você já se inscreveu, você deve ter recebido o link disso. Caso não tenha se inscrito ou não notou o e-mail, vai lá, procura na sua caixa de entrada ou no seu spam, ou então vai direto no link, semanadoadestramento.com/aula, que você vai ter acesso lá. Mas começou hoje, corre lá e aproveita. Como eu estava falando, então, a ideia de posicionamento, de reforço. Vamos supor, se eu estou ensinando um cachorro a andar para trás, é reconhecido, muita gente vai ensinar, né, que o reforço tem que ser dado, inclusive eu ensino dessa forma, tem que ser dado onde o cachorro está, para onde ele tem que ir. E ao invés de recompensar ele voltando para você, porque isso pode deixar ficar um pouco confuso, ela sempre recompensa com o cão voltando para ela. E ela acredita que isso faz com que o cão realmente entenda melhor o fato de ter que se afastar. E realmente depois testando, porque eu estou sempre testando coisas diferentes, sempre tentando quebrar os mitos, os paradigmas, tentando realmente trabalhar com o que funciona, com o que é melhor para o treinamento dos cães. E eu vi que realmente tudo tem a ver com a sua capacidade de marcar no momento correto e ser claro para o cachorro. E você consegue também um resultado bom, fazendo com que essa entrega de reforço esteja num lugar diferente. Então, isso é algo que eu também achei bastante interessante. O trabalho de modelagem, por exemplo, que é algo que muita gente imagina que é feito demais, ela trabalha muito pouco, ou seja, ela trabalha muito mais com a indução mesmo e a repetição. Os cães dela todos fazem obediência, e quando eu falo de obediência, eu falo de obediência competitiva, tá, gente? Como eu mencionei, a gente estava lá no clube deles. Normalmente a ideia de clube é diferente, a gente não tem isso aqui, infelizmente, no Brasil. É uma coisa muito comum. Mas na Inglaterra é bastante comum, em todos os países da Europa, na verdade. Nos Estados Unidos também não é comum isso, nem no Canadá. Onde as pessoas elas são membros de um clube e elas participam, elas como outro clube qualquer, você tem uma anuidade, você participa, você tem seus direitos ali dentro, seus deveres ali dentro como membro do clube. Inclusive nesse momento que a gente estava ali, depois que a gente terminou, toda a área do prédio, né, desse galpão, ficou liberada para treinamento. Então ela fazia algumas demonstrações para a gente depois e junto com isso tinha várias outras pessoas treinando. Inclusive tinha filhotes treinando, cães de diversas raças. Então isso eu achei bastante interessante também, porque é algo que a gente infelizmente não tem muito o costume de trabalhar em grupo, né, com os cães, cada um com ou mesmo todos com o mesmo objetivo, né, no caso de um esporte específico. Mas foi muito legal ver isso e como os cães todos trabalhavam juntos, de uma boa. Então, numa boa, então isso foi bastante legal. Muito criteriosa, então mesmo com um filhotinho, tudo tinha que ser muito claro, ou seja, se tivesse variações um pouco do que o filhote estivesse fazendo, ela era muito criteriosa se ela ia recompensar aquilo ou não,
porque obviamente aquilo fazia diferença para deixar as coisas claras na cabeça do cão ou não. Então, se ela, por exemplo, ela está trabalhando com o cachorro, acho que era sentar, da posição deitado, ele estava deitado e tinha que sentar. E ela estava ensinando o cão a fazer isso de uma forma que era quase que com um pulo. Ele sentava tão rapidamente, ele quase praticamente pulava. Assim. Então ela estava misturando dois comportamentos. Um que era de pular para cima com as quatro patas, com o fato de sentar. Então e era muito legal, porque às vezes o cachorro sentava e ela achava, não foi um sentar tão rápido, então não vai ser recompensado da mesma forma. Tal. Então ela é bem criteriosa. Isso foi muito legal quando eu vi com o Pinscher também, essa mesma ideia de misturar dois comportamentos, onde ele tinha o Pinscher fazendo esse meio que um mortal. Né? Então ela tinha ensinado o cachorro a vir, bater nela e voltar. E também tinha o Pinscher saltando para cima. E depois ela misturou as duas coisas, então o cachorro começava a fazer essa volta no ar, saltando para cima. Outra coisa bastante interessante que eu achei é a ideia de trabalhar reconhecer no cachorro a ideia de direita e esquerda, do cachorro ser canhoto ou destro. Então, dentro do freestyle e dentro da obediência também. O que eu acho bastante interessante é um detalhe que, quando você está pensando num cão que vai fazer um esporte por muitos anos, pode fazer bastante diferença. Quem trabalha com flyball reconhece isso já naturalmente, mas na obediência não tinha notado isso. E no freestyle também não. Então ela sabia, por exemplo, quando o cão tinha que fazer um círculo correndo bem grande em volta dela, ela sabia que lado que ela ia ensinar que o cachorro ia fazer melhor aquilo. Ela podia trabalhar os dois lados, mas ela sabia que um cachorro ia fazer mais aberto, que o outro cachorro ia fazer mais curto, mais fechado. E quando ela enviava o cão, por exemplo, para ir buscar um halter, esse cão ele sempre fazia a curva para o mesmo lado. Ela sempre ensina o cão a fazer a curva para o mesmo lado. Ele vai pegar e virar sempre, seja para a esquerda ou seja para a direita, sempre vai fazer para o mesmo lado, que é o lado que vai ser o melhor lado para aquele cão, o lado que ele tem maior facilidade. E independente dela jogar para o lado, o halter para um lado que seja totalmente, que não faça sentido para o cão girar, porque ele vai continuar girando para o lado que foi ensinado, exatamente porque é mais fácil para ele e ela tenta adaptar isso dentro do treinamento. Gente, eu estou vendo aqui, especialmente, eu estou fazendo essa transmissão em 3 lugares ao mesmo tempo, no Instagram, no YouTube e no Facebook. E eu vi que algumas pessoas aqui colocaram perguntas, e eu imagino, né, que tenha perguntas, especialmente quem chegou mais para frente, depois da live já ter começado, mas essa live ela é específica para eu falar sobre o que eu aprendi com essa treinadora incrível, nesse caso, a Mary Ray. Outras perguntas que vão surgir, seja dessa live ou depois, eu posso fazer depois algum outro comentário, uma outra história, alguma coisa para responder para vocês. Eu vi que alguém aqui falando sobre o uso da palavra não, tal. Talvez esse aqui que tem ainda a ver com esporte. Se eu vejo a possibilidade de treinar cães de raças não convencionais como Poodle, Border, Cocker, etc. para Ipo. Claro que não esperar uma performance de guarda, mas sim de esporte como um todo. Já vi um Jack Russell e achei maravilhoso. Está falando sobre raças, eu acho que, como eu mencionei, voltando aqui para esses esportes, né, que eu estava mencionando, do freestyle, da obediência, do dog dancing, a dança com cães. Obviamente que existem diferenças entre os cães e alguns cães vão ter mais facilidade para fazer alguns tipos de esportes. Isso é normal porque os cães foram criados por muitas gerações para ter características específicas. Algumas dessas características específicas vão beneficiar alguns tipos de esporte. Né? Então, você, por exemplo, querer que um cão que foi criado para caçar, por exemplo, e ele foi criado para caçar coelhos e correr e ir lá longe, não está nem aí, simplesmente vai lá pegar o bicho. Certo? Focar no que ele está vendo e pum, embora. E você querer que esse cão trabalhe obediência,
ou seja, é um esporte que tem que fazer com que o cachorro fique olhando para você o tempo inteiro, prestando atenção, muito atento a cada som que você fala e tudo mais, é óbvio que vai ser muito difícil para esse animal, porque ele nunca foi criado, né, geneticamente, ele não foi selecionado para aquele tipo de coisa. Então, não faz tanto sentido. Você pode treinar muitas coisas, muitos cães para diversas coisas, mas existem, especialmente quando a coisa é mais instintiva do cachorro, vamos supor, um Border Collie, obviamente é um cão que foi criado por centenas de anos para ser um cão pastor, é um pastor de ovelhas. Não é todo Border Collie que vai ser um bom cão pastor, mas a maioria tem algum tipo de instinto. Seria muito difícil você pegar um cão que não tem instinto nenhum de pastor para você ensinar a fazer pastoreio, né? Então, tem algumas coisas que realmente tem mais cães de uma determinada raça fazendo aquele esporte, porque as características originais da criação daquele cão se encaixam melhor naquele esporte. Então, é muito mais fácil para o treinador, é muito mais fácil para o cachorro. Então, eu acho que é natural que em alguns esportes você vai ver mais cães de uma raça do que de outra. Eu acho que isso faz todo sentido. Tá? Isso não impede de você querer treinar o seu cão para outros esportes, desde que isso não esteja fazendo mal para ele nem psicologicamente, nem fisicamente, obviamente. Né? Bom, gente, como eu mencionei, esse foi o primeiro vídeo. Eu vou mais para frente postar mais, falando sobre outros encontros, outros treinadores. Tem muita coisa interessante, muita coisa diferente que eu aprendi com diversos treinadores. Muitos nomes muito importantes, outros talvez não tão conhecidos, mas que ensinaram muito para mim, que eu vou estar aqui compartilhando com vocês ao longo aí de próximas lives nesses 3 meios, no YouTube, no Facebook e no Instagram também. E se aparecer uma outra forma também, a gente faz também. A gente compartilha, porque a ideia exatamente é compartilhar conhecimento, é compartilhar experiências, para que todos nós cresçamos e que, obviamente, o mundo dos cães, o mundo do treinamento de cães se torne algo cada vez mais democrático e mais amigável, não só para os cães, mas para a gente também. Beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem estava aqui e assistiu. E vai ficar aí gravado no Instagram por 24 horas. E se você está vendo no Facebook, no YouTube, depois compartilha aí com a galera, porque vai ficar por aqui. Beleza? Um abraço a todos, até mais.